vamos ver agora a parte de registro dos fundos. A partir do momento que o fundo de investimento ele nasce, ele tem que ter alguns registros, ele tem que ter alguns documentos que são necessários para a existência, para que o fundo possa então começar a captar recursos. Como assim, Wallace? Captar. Foi lá o fundo, estruturou, o fundo agora já está em vigência, já está valendo, você já pode comprar cotas. Antes de você poder comprar cota, o fundo tem que atender todas essas características, beleza? Então vamos lá. O pedido de registro, ou seja, tem lá uma asset, né? E aí essa asset, qual que é a asset? A SPX Lancer, né? É uma asset aí. A SPX Lancer está lançando lá um fundo. Então, ó, o pedido, ela fala, ó, eu quero lançar esse fundo. Deve ser instruído com os seguintes documentos e informações. Primeiro, regulamento. O fundo tem que ter o regulamento para ver aí como que ele foi elaborado, quais são as instruções que ele segue, tá? Regulamento do fundo elaborado de acordo com as disposições da instrução CVM 555. A CVM 555 é ali, né, um pressuposto ali, é uma parte ali das instruções da CVM específica para fundo de investimento, né? Seria ali um anexo, um inciso que fala sobre fundo de investimento, que precisaria ter para que se registre um fundo, né? Então, no regulamento, você pode encontrar informações como passa a marca texto, qual que é a taxa de administração, qual que é a taxa de performance, qual que é a taxa de ingresso, qual que é a taxa de saída. Wallace, qual que é a diferença de cada uma delas? Não vou entrar nisso agora, porque a gente vai ter aula específica. Só que saiba o seguinte, no regulamento você pode achar esse tipo de taxa. Isso é importante. Teoria, grava isso. Se eu quiser saber onde está a taxa de administração, onde está a taxa de performance, onde eu vou olhar no regulamento, beleza? Lá no regulamento, lá para registrar o fundo, tem que ter isso aqui. Declaração. Declaração do administrador do fundo que o regulamento do fundo está plenamente aderente à legislação vigente. O administrador, quem que é o administrador? O administrador aqui são as assets, aquelas que eu já havia falado para vocês na aula anterior, tá? Então, o administrador aqui são as assets. E, consequentemente, essas assets elas têm que declarar que o fundo está plenamente aderente à legislação. Uma das legislações é a instrução CVM 555. Precisa gravar esse conceito de CVM, esse número, Wallace? Não, não precisa. Só para vocês entenderem também como isso é feito de forma prática. Continuando. Os dados relativos ao registro do regulamento em cartório, títulos e documentos. A gente vai entender por que o fundo ele precisa ter, por exemplo, registro em cartório. Vai entender nesse slide ainda. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. Nome do auditor independente. Passa a marca texto, isso aqui é importante, né? Todo fundo deverá contratar um auditor independente, pelo menos, passa a marca texto, uma vez a cada ano. Como assim? Vai auditar o fundo. Por quê? Lembra lá para calcular, por exemplo, o valor da cota, você vai pegar lá o patrimônio do fundo, mais as entradas, os valores a receber, diminuir, né? Por exemplo, lá da saída dos valores a pagar para achar o patrimônio. Às vezes o fundo ele foi lá e fez alguma fraude e aí diminuiu lá, por exemplo, o valor da cota. Falou que tinha um valor a pagar e esse valor não existe. Então tem que ser um auditor, esse auditor tem que ser independente, não pode ser dentro do fundo, porque senão dá conflito de interesse, né? O cara vai lá e vai marcar que está tudo certo. O auditor independente vai lá pegar balanço por balanço e vai visualizar se todas as informações que foram passadas para os cotistas são informações verdadeiras, fidedignas, beleza? Para realmente saber se está tudo certo. E uma das partes mais importantes desses slides é o seguinte, inscrição do fundo no CNPJ. Então vocês vão anotar aqui o seguinte, todo fundo de investimento precisa ter um CNPJ. O fundo de investimento, pessoal, é uma obrigatoriedade, tá? Por isso que a gente fala aqui o seguinte, ó, que os fundos de investimentos eles precisam ter registro aonde? Registro no cartório. Eles precisam ter registro no cartório porque eles precisam ter um CNPJ. Tá? Wallace, existe fundo de investimento sem CNPJ? Não. Então você está me falando o seguinte, você está me falando lá que a Quineia, que é a asset do Itaú, tem sob gestão hoje 40 fundos. Esses 40 fundos, cada um tem um CNPJ, correto? Beleza, é isso aí. Cada fundo precisa ter um CNPJ, então essa asset ela vai ter 40 CNPJs diferentes sobre gestão dela. Tá? Então isso é muito, muito importante aí. São informações teóricas que a gente precisa gravar.
E já já a gente vai entendendo um pouco mais a forma prática e eu espero vocês na nossa próxima aula.